Aqui estou eu convosco para mais uma aula de Matemática Online, hoje sobre progressões geométricas. Está bem? Não se esqueçam de subscrever o canal e acionar o sininho, está bem? Vamos lá. Então, se nós escrevermos aqui uma sucessão de números, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nós já vimos também numa outra aula em que eu falei de progressões aritméticas, como é que nós podíamos identificar. Nas progressões aritméticas, vocês recordam, nós descobríamos o termo seguinte somando sempre o mesmo número, não é? Ou seja, se nós olharmos para aqui, do 2 para passar para o 4, nós teríamos de somar 2. Mas do 4 para o 8, isso já não acontece, não é? Porque seria mais 4. Ou seja, estamos perante uma situação que não é uma progressão aritmética. Tá bem? Isto só para recordar o conceito de progressão aritmética. Quando falamos em progressões geométricas, já temos aqui uma outra situação. Já não será a somar um número, mas sim a multiplicar. Se nós repararmos o 2 para passarmos para o 4, nós vamos multiplicar pelo número 2. E o 4 para se transformar num 8, nós multiplicamos por 2. Ótimo. 8 para 16, vezes 2. E assim sucessivamente. Então, nós conseguimos perceber que nesta situação eu vou obter sempre o termo seguinte multiplicando por 2 o termo anterior. Fantástico. Uma outra sequência de números. Neste caso, o 1, se nós multiplicarmos por 3, obtemos o segundo termo. O 3, para obter o 9, também multiplicamos por 3. No entanto, agora o 9 para passar para o 6, o que é que aconteceu? Subtraímos 3. Depois, o 6 no 18, já multiplicamos por 3. Voltámos a multiplicar por 3. Ok, esta situação já é um bocadinho diferente. Então, multiplicámos duas vezes, depois subtraímos, multiplicámos. Agora seria então subtrair por 3, né? Para continuar aqui com o mesmo padrão. Iríamos obter 51. Terceira situação. 160, 80, 40. Ok, começamos aqui a perceber que é sempre metade, ou seja, estamos a multiplicar por 1/2. Ótimo. Então, multiplicando sempre por 1/2, nós vamos obter o termo seguinte nesta sequência de números. Ou seja, multiplicando por 1/2, a seguir iríamos obter 5/2, 2,5. Só mais uma sequência de números. Neste caso, temos aqui números negativos, mas vai alternando, ok? Menos 2 para passar por um 6, 2, 6, 18, ok? Será então fazendo aqui uma multiplicação. Que multiplicação é essa que nós estamos a fazer? Por menos 3, porque se é negativo e passa para positivo, estamos a alternar aqui o sinal. E a seguir também funciona, vezes menos 3. Ótimo. Então, o facto de estar a multiplicar por um número negativo vai-me fazer aqui alternar entre positivos e negativos. Então, temos aqui algumas situações em que nós podemos dizer que se trata de uma progressão geométrica e outras não. No caso da primeira situação, é uma progressão geométrica. Porquê que é uma progressão geométrica? Porque nós estamos sempre a multiplicar por o mesmo número para obter o termo seguinte. Então dizemos que este 2 que nós estamos aqui a multiplicar vai ser a razão da nossa progressão. Ok? A situação 3, progressão geométrica, porque eu estou sempre a multiplicar por 1/2. Ok? Este 1/2 será a razão. A situação 2 não é uma progressão geométrica, porquê? Porque multipliquei duas vezes, mas depois subtraí. Ok? Não é uma progressão geométrica. E a última situação é também uma progressão geométrica, porque nós estamos sempre a multiplicar por menos 3. O menos 3 será então a nossa razão da progressão geométrica. Ou seja, para nós identificarmos que se trata ou não de uma progressão geométrica, nós selecionamos dois elementos ao caso,
o 8 e o 16. E o que fazemos será então o 16 sobre o 8. E o que é que tem que dar? Neste caso tem que dar 2. Quer dizer que se eu selecionar quaisquer dois elementos consecutivos e fizer a divisão, tem de dar sempre o mesmo valor. Neste caso dá sempre 2. Se eu selecionar o 2 e o 4, 4 sobre 2 também me vai dar 2. Isto vai acontecer com quaisquer dois termos consecutivos. O mesmo já não acontecendo nesta situação 2, não é? Porque se eu selecionar o número 1 e o número 3, então se eu fizer 3 sobre 1, dá realmente o 3, mas se eu selecionar o 6 e o 9, 6 nonos, já não vai dar 3, não é? Quanto muito eu consigo aqui simplificar, dividir por 3, vai-me dar 2 terços, que é diferente de 3. Então, quer dizer que se eu selecionar dois termos consecutivos, nesta sequência de números, não me dá sempre, e fazer a razão entre eles, não me vai dar sempre o mesmo valor. Então, não é uma progressão geométrica. Considerando, então, uma progressão, uma sucessão de números, vamos considerar o nome dessa sucessão U de 1, o primeiro termo, U de 2, o U de 3 e assim por aí fora. Teremos em algum momento o U de N, o termo seguinte U de N mais 1 e continuamos a nossa sucessão de termos. Ou seja, é uma progressão geométrica. Se eu selecionar dois termos consecutivos, arbitrários, ou seja, o meu U de N e o U de N mais 1, e se eu fizer a divisão de U de N mais 1 sobre U de N, tem de dar uma constante, ok? A que nós vamos chamar de razão. Tem de ser uma constante, está bem? E essa constante damos o nome de razão da nossa progressão geométrica. É assim que nós vamos identificar se se trata ou não de uma progressão geométrica. Vamos agora considerar uma progressão geométrica e perceber como é que podemos obter o termo geral dessa progressão geométrica. Então, se considerarmos aqui esta sequência de números, temos o 3, 12, 48, 192, por aí fora. Trata-se de uma progressão geométrica porque eu posso obter o termo seguinte multiplicando o anterior por 4. 3 vezes 4, 12 e assim sucessivamente. Ok. Estamos perante uma progressão geométrica. Como é que nós obtemos o termo geral? Então, vamos tentar perceber como é que são construídos estes termos. O 3 é o nosso primeiro termo, vou-lhe chamar U1. U2, segundo termo, terceiro termo, por aí fora. Ok? Pronto, já identificamos os termos. Eu posso dizer que o meu segundo termo vai ser o primeiro termo, o número 3, vezes 4. Ou seja, é a mesma coisa que o U de 1 vezes a razão. O que é a minha razão? É o número 4. Está bem? Razão é o 4 porque é o número que nós vamos sempre multiplicando. Está bem? O meu terceiro termo será então o primeiro termo, que é o número 3, e multipliquei uma vez para obter o segundo, multipliquei uma segunda vez para obter o terceiro. Ou seja, é o equivalente a o primeiro termo e multipliquei duas vezes a razão, o que é equivalente a escrever r ao quadrado. Okay. O quarto termo, fazendo a mesma lógica de acontecimentos, vamos obter o quê? 3 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Será equivalente ao primeiro termo vezes a razão ao cubo. Então já estamos a ver aqui um padrão, algo que nós podemos aqui identificar para construir os termos seguintes. Ou seja, se eu quiser obter o meu décimo termo, será o primeiro termo vezes a razão elevado a que número? Vamos analisar. Então, o expoente da razão será sempre menos 1 do que o termo que eu estou a calcular. O segundo, que é o expoente 1. O terceiro termo tem expoente 2. O quarto termo tem 3. Significa que o décimo termo terá, então, expoente 9.
Okay? O primeiro termo vezes a razão elevado a 9. Daqui podemos chegar então ao nosso termo geral, o termo U de n, que será o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Sempre o número que nós do termo estamos a calcular, menos 1. Foi isso que nós fizemos. Então, já temos aqui a nossa expressão geral para calcular o termo de ordem n. Isto começando no primeiro termo. Lá está. Eu poderia também fazer o seguinte. Eu podia dizer que o meu quarto termo é a mesma coisa que o terceiro termo vezes a razão. Também está correto. Posso dizer que o quinto termo será o terceiro termo vezes a razão ao quadrado. O sexto termo será o terceiro termo vezes a razão ao cubo. Então, neste caso, não estou a pegar no primeiro termo, estou a considerar o terceiro termo para construir os seguintes. Isto significa que o meu décimo termo seria o terceiro termo vezes a razão elevada a que número? Então vamos ver. 4, tenho aqui um 1. O 5, um 2. 6, 3. Como é que vamos obter este expoente? Será o termo que nós estamos a calcular menos o termo em que iniciamos a contagem. 4 menos 3, 1. Este valor aqui será 4 menos 3. 5 menos 3, 2. 6 menos 3. Então aqui será 10 menos 3. Ou seja, posso dizer que o meu termo de ordem n, neste caso, seria o termo de ordem 3 vezes a razão n menos 3. Ótimo. Agora, eu posso fazer o termo geral da minha progressão iniciando no 3, no 4, no 5, por aí fora. E então, neste sentido, o que é que nós vamos obter? O termo geral será o U de K vezes a razão e aqui vamos obter n menos K. Não é? Se eu comecei no terceiro termo, fazemos n menos 3. Iniciando no termo de ordem K será n menos K. Então, temos aqui já duas expressões para o cálculo do termo geral, iniciando no primeiro termo ou no termo de ordem K que eu quiser considerar, ou dependendo do enunciado, a informação que nos derem. Depois de conhecer o termo geral de uma progressão geométrica, vai se tornar importante descobrir também como é que podemos fazer a soma dos n primeiros termos. Não é? Temos aqui esta progressão geométrica que tem uma razão 4, que já vimos anteriormente. Se eu quiser fazer a soma dos 3 primeiros termos, é fácil, 3 mais 12 mais 48. No entanto, se eu pedir, ou se for-me pedido no exercício para calcular os 50 primeiros termos, a soma dos 50 primeiros termos, já vai ser um bocadinho mais complicado conseguir fazer essa soma. Tenho que calcular todos os termos e provavelmente até me vou enganar depois em fazer a soma, porque já são alguns elementos, ou então recorrer a uma tabela, um programa informático, o Excel ou algo assim. O melhor é nós conseguirmos arranjar uma fórmula que nos permita calcular a soma dos n primeiros termos sem ter de os calcular todos, não é? Quanto muito calcular 1, 2, por aí fora. Ora, vamos considerar a soma dos n primeiros termos, que será como? Será o primeiro termo, vamos considerar aqui o primeiro termo, o de 1, mais o segundo termo, o de 2, o terceiro termo, o de 3, o de 4, por aí fora, até ao termo de ordem n. Se eu quero somar os n primeiros termos, será então feito desta forma. Ótimo. Para obter aqui a soma, vamos fazer aqui um pequeno truque, digamos assim. Se a soma dos n primeiros termos é dado por o de 1 mais o de 2 até o de n, eu posso dizer que se eu a esta soma multiplicar pela razão, o que é que eu vou obter? O u de 1 vezes r, mais o u de 2 vezes r, o u de 3 vezes r, e assim sucessivamente, não é? O u de 4 vezes r, até ao u de n
vezes R. E isto é equivalente a quê? É a mesma coisa que escrever o U de 2, o U de 3, não é? Porque o primeiro termo vezes a razão vai-me dar o segundo termo, não é? Por aí fora. Então, o U de 3, o U de 4, tenho o U de 5 e vou ter também o U de N mais 1. Ora, o U de N vezes R dará o termo seguinte, que será U de N mais 1. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos subtrair, vamos fazer a soma dos N primeiros termos, que aqui está, menos este produto que eu acabei de fazer, ou seja, RSN. Então, o que é que nos vai dar? Vamos obter o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, mais termo de ordem n. A isto, nós vamos subtrair o segundo termo, o terceiro termo, quarto termo, quinto termo e o termo n mais 1. Ora, se eu fizer esta subtração, o que é que vai acontecer? Este menos, estes termos todos que aqui estão, vão todos ficar negativos, não é? Significa que vou ter o segundo termo e aqui o segundo termo negativo. Vão ser simétricos, então vão anular. Ok? Então eu vou anular o segundo termo, o terceiro termo, todos os termos até o termo de ordem n. Correto? Estes vão ser todos anulados. O que é que me vai sobrar? O primeiro termo menos o termo de UN mais 1. São os únicos que eu vou conseguir ter aqui, porque os outros são todos simétricos e vão acabar por se anular. Agora, vamos resolver esta equação em ordem ESN. Então, vamos obter SN, colocando em evidência o SN, fatorizando esta parte, vamos obter 1 menos R, igual ao primeiro termo, menos o termo de N mais 1. E agora, vamos ter SN, o 1 menos R passa para o segundo membro a dividir. Ok, então será U de 1 menos o N mais 1 sobre o 1 menos R. Uma nota, nós vimos que o meu termo N mais 1 é igual a quê? Ao U de N vezes a razão. Ok? Mas também posso escrever o U de N mais 1 como sendo o primeiro termo vezes R elevado a N. Tá bem? É sempre o expoente do R é sempre menos 1 que o termo que nós estamos a calcular. Vimos isso no termo geral. O que nos permite escrever o quê? Escrever o primeiro termo menos U de 1 R elevado a N. 1 menos R. Ou seja, o primeiro termo 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. E aqui já temos a expressão em que nos permite calcular a soma dos n primeiros termos, recorrendo apenas ao primeiro termo e à razão da nossa progressão geométrica. Tá bem? Então, a nossa soma dos n primeiros termos será o primeiro termo, 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. Esta será a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a soma dos n primeiros termos. Fizemos então este pequeno truque de multiplicar a soma dos n termos por R e fazer a subtração para depois conseguirmos obter a soma dos n primeiros termos. Ok? Precisamos apenas do primeiro termo e da razão da nossa progressão geométrica e, claro, o número de termos que estamos a querer calcular. Após ter o termo geral para a soma dos n primeiros termos, torna-se também interessante descobrir uma expressão para calcular a soma dos n
termos consecutivos, iniciando num termo de ordem K. Ou seja, vamos imaginar que eu quero calcular a soma dos 4 primeiros, começando no terceiro. Ou seja, eu queria somar desde o termo 48 até ao 3072, os 4 primeiros termos. 4 termos consecutivos, aliás. Ou seja, seria o termo de ordem 3, o 4, o 5 e o 6. Aqui, o importante é descobrir, saber qual é o termo em que nós vamos parar. Tá bem? Se eu quero somar 4 consecutivos iniciando no terceiro termo, eu vou parar no 6. Tá bem? Eu não posso fazer do 3 para passar, eu não posso fazer o 3 mais 4. Tá bem? Porque 3 mais 4 vai me dar 7. Então eu iria parar no termo de ordem 7, mas nesse caso eu estaria a somar 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que fazer 3 mais 4 menos 1. Tá bem? E isso vai me dar o sexto termo. Tá bem? Então eu sei que se eu quiser somar 4 termos iniciando no terceiro, eu tenho que parar no sexto termo. Ok? Correto? Vamos considerar, primeiro termo, 1. O de 2, o de 3, o de 4, o de 5, o de 6, por aí fora. Então, se eu quiser fazer a soma de 4 termos consecutivos, iniciando no terceiro termo, posso calculá-lo de duas formas. Posso dizer que é a soma dos 6 primeiros menos a soma dos 2 primeiros termos. Não é? Aos 6 primeiros, retiro a soma dos 2 primeiros e vou ficar com a soma dos 4 termos consecutivos, iniciando no termo de ordem 3. Mas podemos pensar de outro modo. Vamos colocar aqui a fórmula que vimos anteriormente, ou seja, o primeiro termo, 1 menos a razão elevado a n sobre 1 menos a razão. Ou seja, a razão é da nossa progressão geométrica, o primeiro termo, e o n é a quantidade de termos que nós estamos a somar. Ou seja, neste caso, eu poderia calcular a soma como a minha progressão geométrica, em vez de começar no primeiro termo, vai começar no termo de ordem 3. E então ficaria com este aspecto. 4. Eu estou a querer somar 4 termos na mesma, só que em vez de começar no primeiro termo, vou começar no terceiro termo. Tá bem? Então, esta será uma expressão bastante mais simples. Generalizando, a soma de n termos consecutivos, iniciando no termo de ordem K, será o nosso termo UK, que é o termo em que nós vamos iniciar, 1 menos R elevado a n sobre 1 menos R. Ou seja, n o número de termos consecutivos que nós estamos a somar e K será o termo em que nós vamos iniciar, a ordem do termo. Tá bem? E então, utilizando esta expressão, podemos calcular a soma de uma forma relativamente simples. Juntamente com os termos gerais, as somas, é também importante perceber como é que funciona a monotonia de uma progressão geométrica. Para isso, vamos tentar aqui construir um quadro com várias situações e fazer a análise de cada uma delas. Eu vou dar aqui exemplos de vamos colocar na primeira coluna o termo geral e depois vamos fazer a análise desse tipo de progressão. Neste caso, esta primeira progressão geométrica que aqui está é uma progressão em que o primeiro termo é positivo e a nossa razão é superior a 1. Neste caso, quando tenho uma progressão geométrica com estas características, a minha representação gráfica, okay, se eu for representar vários termos desta progressão, eu vou ver que vai acontecer algo do género. Tá bem? Os termos vão aumentar. Eu vou começar no segundo termo e como a razão é um número superior a 1, ou seja, o primeiro termo é 2, o segundo já vai ser 3 vezes 2, já vai dar 6 e assim sucessivamente. Então, estamos perante uma situação de uma progressão geométrica crescente. Ok? Claramente. Segunda situação. Continuamos com uma razão superior a 1, mas agora o primeiro termo vai ser negativo. Ok? A nossa representação, o que é que nós vamos
obter nesta situação? Nós vamos ter, como o primeiro termo é negativo, ok? O primeiro termo é aqui negativo, e como estou a multiplicar por um número positivo, ou seja, vai ser menos 6, menos 18, neste caso. Então vão ficando cada vez mais negativos, está bem? Vamos ter algo deste género, ou seja, uma progressão geométrica decrescente. No caso de termos um primeiro termo positivo, mas agora já uma razão compreendida entre 0 e 1, que já vai ser uma situação distinta, está bem? Então, nesta situação, o que é que vai acontecer? Quando nós vamos fazer a representação, nós vamos obter o primeiro termo, que é 2, mas os termos seguintes, como a razão é inferior a 1, então vou obter, o segundo termo será 1/3 do primeiro, está bem? Vai dar 2/3. Então quer dizer que a nossa progressão geométrica, ela vai diminuindo, até, neste caso, aproximar do zero. Ou seja, trata-se de uma progressão geométrica decrescente. No caso de a razão continuar entre 0 e 1, e agora o nosso primeiro termo, se for um número negativo. Ok. No caso de ser um número negativo, vamos ter precisamente a situação ao contrário. Ok? Começa com um número negativo e agora vamos aproximando do zero. Tá bem? Vamos obter esta situação. Então trata-se de uma progressão crescente. Mais situações. Agora passamos para razões negativas. Ou seja, se nós tivermos o primeiro termo positivo e a razão, um número compreendido entre menos 1 e 0. Nesta situação, se nós formos fazer a representação, vamos obter algo do género. Vamos obter os termos, o primeiro termo, neste caso, é um valor positivo. Ok, o primeiro termo é positivo. Mas, uma vez que a razão é um valor negativo, o que vai acontecer é que, consoante o expoente vai ser par ou vai ser ímpar, vai alternando entre pares, entre termos positivos e termos negativos. Então, o primeiro termo, vimos que é o 2, é positivo. O segundo termo já vai ser negativo. E como a razão é entre 0 e 1, nós vimos há pouco, que aqui nestes exemplos anteriores, que vai aproximar de 0. Então, nós vamos ter uma situação assim deste género. Vai alternando entre positivos e negativos e sempre cada vez mais próximos do zero. Está bem? Vamos ter esta situação assim, em que se trata de uma progressão geométrica que não é monótona, porque ela vai alternando entre os positivos e negativos, ou seja, vai decrescer, crescer, decrescer, crescer e assim sucessivamente. Ela não é monótona. No caso da razão continuar a ser entre um valor entre menos 1 e 0 e agora com um termo, o primeiro termo negativo. Aqui, o que é que nós vamos obter? É que a nossa representação vai agora trocar. Em vez de começar na anterior, nós começávamos num termo positivo. Agora vamos começar num negativo, depois é positivo. E vamos fazer então assim esta alteração. Tá bem? Mas vai continuar a alterar entre positivos e negativos. Sempre desta forma. Tá bem? Porque a razão, uma vez que ela é negativa, altera o sinal. É uma progressão não monótona. No caso de termos agora um termo positivo, o primeiro termo, e a razão, um número inferior a menos 1, então já passamos aqui para outra situação. Nós vimos há pouco, quando as razões, nas duas primeiras situações, que as progressões iriam crescer ou decrescer. Agora, temos o valor continua a ser, agora já é o número 3, só que ele é negativo, a razão é menor que menos 1. Então, o primeiro termo é um valor positivo, um número
o número 2. Uma vez que a razão é negativa, vai alternar entre positivos e negativos, mas vai se afastar do zero. Ou seja, temos aqui, começou no 2, agora vai ser um valor negativo, depois volta a ser um valor positivo, mas vamos nos afastar do zero. Está bem? E vamos obter uma situação destas. Vai alternando entre positivos e negativos, mas vai afastando do zero. Mas continua a ser uma progressão não monótona, claramente, também porque vai alternando. Temos ainda a situação de começar com um termo negativo, o primeiro termo, e a razão inferior a menos 1. Então, se nós fizermos a representação, a diferença para o anterior, em vez de começar num positivo, vai começar num termo negativo. Tá bem? E vamos ter, então, uma situação deste género. Tá bem? Alternando positivos, negativos, e vamos ter algo do género. Tá bem? Aqui sempre a crescer. Continua a ser uma situação de uma progressão não monótona. As progressões geométricas podem ser monótonas ou não, consoante o nosso primeiro termo e também a razão que nós temos, se é superior a 1, entre 0 e 1, ou então a mesma situação, mas para valores negativos. Tendo em conta que já vimos agora aqui várias situações, se calhar é importante fazermos aqui um quadro resumo de tudo aquilo que aconteceu na aula até agora. Ou seja, para verificar se trata ou não de uma progressão geométrica, nós temos de selecionar dois termos arbitrários, fazer a divisão e verificar se trata ou não de uma constante. Se for uma constante, nós dizemos que é a nossa razão, tá bem? É uma razão da progressão geométrica e tem de ser uma constante, tá bem? Tem de ser constante. O termo geral, vimos que o podíamos calcular de duas formas, através do primeiro termo ou através do termo de ordem k. Vimos também a soma dos n primeiros termos, que era dado pela soma utilizando o primeiro termo e a razão, e vimos também a soma dos n termos consecutivos, iniciando no termo de ordem k. Okay? Semelhante ao anterior, mas em vez de ser o primeiro termo, é o termo de ordem k. E agora, no quadro anterior, tínhamos visto a monotonia de uma progressão geométrica em que vimos que haviam várias situações. Pode ser crescente, decrescente ou pode não ser monótona. Tá bem? Espero que tenha sido claro, que tenham entendido aqui a situação da progressão geométrica. Temos aqui várias situações. Recordem também a progressão aritmética. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo e fazer aqui um novo vídeo também com alguns exemplos, exercícios concretos em que podemos utilizar ou devemos utilizar então estas fórmulas e estes conceitos que eu acabei de explicar neste vídeo, nesta aula, tá bem? Então acompanhem, não se esqueçam de subscrever e acionar ali o sininho, que é para verem sempre as novidades, tá bem? Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões. Agradeço imenso a vossa visualização. Um abraço a todos.